Doutor Marcelo, eu queria aproveitar a sua presença aqui conosco para começar falando um pouco do que ficou conhecido como pele do veneno, né? Matéria que saiu do Senado, que já foi para a Câmara e fatalmente voltará para cá, mas sofreu muita mudança na Câmara dos Deputados. O argumento de que esse projeto de lei é importante porque ele combate um problema da burocracia brasileira, justifica uma alteração tão grande na mudança da lei? Sim, não só porque ele traz mudança na redução da burocracia, ele traz avanços também no próprio processo em si, que é uma harmonização com o que é feito em outros países, que é principalmente a análise de risco. A análise de risco ela é um elemento fundamental quando a gente está falando de produtos como esse. São produtos altamente regulados no mundo inteiro, eles passam por uma análise que envolve tanto o uso agrícola, quanto a questão de saúde humana, quanto a questão de meio ambiente. E a análise de risco é o que se tem de melhor em termos científicos, em termos de conhecimento e em termos de base para a tomada de decisão na regulação desses produtos. Então, a legislação traz esse avanço no sentido não só de reduzir a burocracia, mas de trazer um elemento novo realmente de melhorar o processo de análise. De avaliar melhor. De avaliar melhor. E os responsáveis por essas análises têm estrutura de trabalho para isso? No Brasil, nós temos um processo regulatório que deveria ter uma melhor estrutura em termos de ter mais gente, né? Porque nós somos um país que temos uma agricultura bastante importante, né? É uma atividade econômica extremamente importante. Nós temos relativamente poucas pessoas, tanto no Ministério da Agricultura, quanto na Anvisa, quanto no IBAMA, envolvidas nesse processo. Mas, então, é necessário realmente a gente recompor essas equipes, trazer mais gente capacitada e gente capacitada naquilo que a gente tem de melhor em termos de metodologia para se fazer essa análise. A questão da licença temporária, ela é preocupante? Essa é uma questão que realmente precisa ser pensada com bastante cuidado. A atual legislação, ela dá 120 dias para uma análise de um produto. Né? Só que esse prazo não é respeitado. Não é respeitado exatamente por isso. Não tem uma estrutura suficiente para se conseguir fazer um registro de uma nova molécula em 120 dias. Né? A média nos principais países que tem um sistema estruturado de registro de produtos, vamos citar aqui principalmente Estados Unidos e Europa, né, que são dois grandes exemplos, esse período roda em torno de 2 anos. 2 anos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Vamos colocar em média 2 anos. Né? Então, quando até surgiu essa questão do prazo lá no PL, que dava 6 meses, depois passou para 1 ano, a gente questionou isso e falou, não, 1 ano está fora do padrão internacional. E realmente foi mudado no projeto de lei para 24 meses. 24 meses é um tempo suficiente para uma análise de um produto, de uma nova molécula, tendo todo o conjunto de estudos, todos os dados disponíveis e tendo a metodologia e a equipe capacitada para fazer. Porque não dá para a gente também ficar um longo período, como acontece hoje, de 4, 5 anos, para você colocar um novo produto no mercado a partir já de todos os estudos feitos. Quando a gente fala em 2 anos, são 2 anos após a entrega de todos os estudos exigidos. E, inclusive, com a possibilidade de qualquer um dos 3 órgãos falar, olha, está faltando uma informação aqui que eu preciso e vocês não me apresentaram. E aí a empresa que está solicitando registro vai ter que apresentar essa nova informação e o tempo para de contar. Tá certo. Então, são 2 anos de fato de análise. Quando tudo ocorrer no ideal... O ideal é isso. Aí em 2 anos. 2 anos de trabalho em análise mesmo, efetiva análise. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala, bom, se não registrou em 2 anos, então vai ter o registro temporário, a gente tem que tomar algum cuidado. Por que não aconteceu em 2 anos? É só por uma carência de pessoal que a gente tem que resolver? Ou teve algum outro problema? Né? Então, o ideal é que não se use esse registro temporário. O ideal, na verdade, é que não se tenha isso. Né? Mas é uma forma de se fazer cumprir o prazo. É uma forma até de se reestruturar esses 3 órgãos para que isso aconteça dentro desse prazo, que é um prazo razoável. Agora, a questão do agrotóxico, do uso de agrotóxico no Brasil. É difícil fazer um juízo de valor se você não é da área, né? Sim. O senhor, como pesquisador, o que poderia trazer para a gente de informação, de parâmetro, para que a gente possa formar um juízo de valor? Como é que é o uso de agrotóxico no nosso país, né? O Brasil é um grande usuário de agrotóxicos, né? Porque é um grande player do negócio, da agricultura, né? Quando a gente fala, então, em quantidade utilizada, a gente tem que falar em quantidade versus aquilo que está sendo produzido, ou a área onde está sendo produzido. Então, se a gente for comparar
o uso de agrotóxicos no Brasil por área ou o uso de agrotóxicos no Brasil por produção, né, a gente está lá entre o 8º e 13º, né, país em termos de uso de produtos. Então, o Japão usa 8 vezes mais a gente por hectare do que a gente. Isso é uma questão da quantidade. Outra coisa é a questão do bom uso, ou uso correto. Talvez, se a gente fizer, e a gente precisa, né, corrigir em alguns pontos, existem locais onde se há um uso errado, há o exagero do uso, ou há um uso sem a recomendação técnica adequada. Nós temos o receituário agronômico, que é equivalente à receita que você pega do médico para ir comprar um antibiótico. Você tem que ter um receituário agronômico assinado por um engenheiro agrônomo, falando qual é a dose, qual é a forma correta, quais são as medidas de segurança que você tem que adotar para fazer uma aplicação. Então, se utilizado dentro daquilo que se preconiza, dentro daquilo para qual os produtos foram registrados, da forma correta, são produtos de uso seguro. São produtos que são importantes dentro do manejo de pragas, dentro do processo de controle fitossanitário, né, para a produção de qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de material agrícola. Mas eles devem ser utilizados dentro de um conceito maior, que é o conceito que a gente chama de manejo integrado de pragas, que é eu olhar todas as possibilidades de controle e usar as ferramentas que eu preciso em cada situação. E, entre elas, os agrotóxicos estão lá. É uma ferramenta importantíssima. Em que intensidade o uso de agrotóxico no Brasil impacta o meio ambiente? A gente estraga muito rio, a gente contamina muito solo no Brasil. Qual é o que vem em decorrência desse uso, né, para o meio ambiente? Se você usar correto, a contaminação é mínima. Ou ela está dentro daquilo que é esperado. Acontece em casos como o do Japão, por exemplo, que o senhor disse que tem um uso bem mais intenso que o nosso. A preservação do meio ambiente é possível mesmo com um uso tão maior do que o nosso? Sim, é possível. É possível porque o agrotóxico ele só vai trazer contaminação se ele for mal utilizado. Então, se ele for utilizado acima da dose, se ele for utilizado em ambientes inapropriados, né? Então, por exemplo, próximo de um córrego de água, próximo de uma nascente, né, ou sem o cuidado devido, ou sem os equipamentos adequados para fazer aquela aplicação. Se se utilizar dentro daquilo que o produto foi registrado, dentro da dosagem, dentro da frequência correta, né, esses danos são mínimos. Esses danos são plenamente, vamos dizer, aceitáveis no sentido do benefício que está trazendo. Eu gosto muito de fazer esse paralelo porque, por exemplo, quando você toma um antibiótico na saúde humana, você sabe que tem os efeitos colaterais. E toma a decisão de usar o medicamento. Por quê? Porque o ganho que você vai trazer, a segurança que você vai trazer é muito maior do que um possível efeito colateral. Que normalmente só acontece se for utilizado de forma inadequada, né? Ou mesmo que aconteça algum efeito colateral, é um efeito colateral esperado e um efeito colateral que está dentro daquilo que está previsto na análise de risco. Né? Então, assim, é difícil falar assim, não tem impacto nenhum. Impacto, sempre todas tem. As nossas ações têm. Né? Inclusive, o uso de agrotóxicos pode ter. Só que esse impacto ele pode ser tão minimizado que ele não é um problema para nós. Então, e a questão do alimento orgânico, que é tão valorizado, né? Não podemos registrar esse uso do agrotóxico no alimento que não é orgânico como um impacto para a saúde humana? Qual é, na perspectiva do senhor pesquisador da Embrapa, o valor de um alimento orgânico para o outro? Até que ponto tem um mito em relação ao alimento orgânico? Se existem técnicas para cultivo deles que efetivamente não usam nenhum tipo? Como é que é essa história? A gente tem uma impressão errada desse tema? O alimento orgânico, a agricultura orgânica é um modelo de agricultura dentro de um conjunto maior de modelos de agricultura que tem um papel extremamente importante, né? Inclusive, eu trabalhei muitos anos com agricultura orgânica, fui instrutor de curso de agricultura orgânica, né? Mas não dá para a gente pensar que a agricultura orgânica é o único modelo sustentável e é o único modelo que vai atender a todo o conjunto de diversidade de situações existentes. Então, ela tem um papel muito importante, ela tem que ser incentivada, ela é incentivada, nós temos legislação própria, nós temos mecanismos de certificação e tudo mais que incentiva a agricultura orgânica, mas ela sozinha não é suficiente para atender a toda a demanda, ou todos os tipos de demanda diferentes, né? Então, você tem alguns produtos de produção orgânica que são
Muito realmente assim, a agricultura orgânica atende muito bem esse nicho. Outras situações, a agricultura orgânica vai ter dificuldade de atender esse nicho. Agora, quando a gente fala de um produto bem produzido, seguindo tudo aquilo que se espera dentro do manejo correto da cultura, com toda a assistência técnica, mesmo que seja na agricultura convencional, ele é tão seguro quanto um produto orgânico. Já temos algumas culturas com certificação no Brasil, por exemplo, o morango, nós já temos certificação no Brasil, a maçã, nós já temos... E eram 2 produtos muito sujeitos a agrotóxicos. Então, são sistemas de produção convencional que se utiliza do conjunto todo de ferramentas disponíveis, entre eles os agrotóxicos, mas dentro daquilo que se espera. Então, são produtos seguros para a alimentação. Como é que é a pesquisa da Embrapa nesse sentido? A gente desenvolve produtos nossos, agrotóxicos, mais adaptados ao que a gente faz? Tem uma preocupação em cada vez? Qual é a linha de pesquisa da Embrapa? Uma preocupação em cada vez produzir menos com agrotóxico e mais prioridade para o orgânico? Como é que é? Como são esses critérios das pesquisas? As pesquisas, né, na tecnologia agropecuária, elas sempre trabalham com o conceito de que como que eu posso produzir melhor, como que eu posso produzir com sustentabilidade. Independente de eu estar no modelo orgânico ou no modelo convencional. Todos eles dependem de tecnologia para que sejam sustentáveis. Né? Então, nós sempre trabalhamos no conceito de quais são as melhores práticas para que eu precise usar o mínimo possível de insumos, não só agrotóxico, de outros insumos também. Seja ele na agricultura orgânica, seja ele na agricultura convencional. A agricultura orgânica ela tem um conceito de se utilizar insumos locais, de insumos da própria propriedade, né, ou do entorno, do contexto. Por isso, até mesmo, ela tem uma limitação geográfica, ela tem uma limitação de espaço e de escala. Quando eu falo, não, vamos transformar toda a agricultura brasileira em agricultura orgânica, eu não consigo, porque eu não tenho condições de ter essa escala no formato atual que nós temos. E para todas as culturas que nós produzimos. Para algumas, nós temos plena convicção de que é possível se produzir 100% de algumas culturas em sistema orgânico para atender. É mesmo o que, por exemplo? Por exemplo, eu não preciso, algumas hortaliças, eu posso produzir, algumas frutas, eu posso produzir em sistemas orgânicos ou em sistemas sustentáveis muito próximos do orgânico. Porque o orgânico também você tem uma multiplicidade de formas. Não é um processo único, porque ele depende muito das condições locais, ele depende das condições geográficas que você está colocado. Né? Então, tem algumas culturas que nós conseguimos, ou com sistemas orgânicos, ou com sistemas agroecológicos, ou com sistemas onde eu posso usar só produtos biológicos e outros, eu consigo produzir algumas culturas em uma determinada escala. Né? Mas isso não é suficiente para abarcar toda a necessidade ou todo o processo agrícola. Então, a gente tem que entender que são processos diferentes de produção que não são antagônicos, mas que podem conviver. Tem alguns princípios diferentes entre eles. E esses princípios têm que ser respeitados entre eles. Em comum, eles têm a preocupação com o abastecimento, por exemplo, né? Não só com o abastecimento, mas com a qualidade. Também. Ninguém quer vender. Então, assim, eu até às vezes me incomodo com alguns apelidos, né, que os nossos projetos de lei ganham, por exemplo, como esse o PL do veneno, porque isso não contribui para o debate. Isso, na verdade, só causa uma distorção no entendimento do público do que a gente está tratando. Então, os agrotóxicos são produtos que têm toxicidade? Sim, são. Tem que ter critério para importar? Exatamente. Tem, que é a questão do registro. Exatamente. Se eles forem corretamente registrados e corretamente utilizados, são produtos seguros. Se for usado dentro desse conceito. Se for mal utilizado, realmente vai trazer problema de contaminação, vai trazer problema diverso. De saúde, inclusive. Exatamente. Professor, foi muito bom ter a sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado, você.